Boa noite a todas, todas e todes. Em nome da diretoria da ADUFES, Gestão, Autonomia e Afirmação, e da comissão dos 45 anos da ADUFES, damos boas-vindas aos presentes. É com grande alegria e principalmente com entusiasmo político que comemoramos os 45 anos de lutas da ADUFES. O dia 31 de maio é o marco histórico da decisão de 55 professores em criar uma associação em meio à ditadura militar, com a finalidade de construir uma entidade docente autenticamente representativa. No trecho de sua ata de criação, os professores presentes manifestaram a necessidade da criação de uma associação, uma vez que a estrutura da universidade, à época, não abarcava a representação docente. E, como justificativa, apresentam no texto da ata que, em toda a sociedade organizada, existem interesses e opiniões que se opõem. A necessidade de se criar organismos que possam manifestá-los coletivamente e que sejam resultado de um processo de discussão a partir da base, ou seja, a partir do corpo de professores. Nesse sentido, foi criada a Associação dos Docentes da UFES, que em 1992 passa a ser seção sindical do ANDE Sindicato Nacional. Hoje, a ADUFES continua com a missão de realizar esse debate, de construir coletivamente a luta docente, tanto no que tange à organização dos trabalhadores, como em resistir aos ataques frontais que a educação tem sofrido, principalmente nos últimos 6 anos. Entendemos que essa luta se dá em diferentes espaços, por meio de atos, militância acadêmica e nos movimentos sociais, e que, apesar das divergências presentes nos grupos que compõem a ADUFES, por meio do diálogo, temos construído as diferentes frentes de atuação do sindicato, sempre em defesa da categoria docente e de uma educação pública, gratuita e socialmente referenciada. Gostaríamos, num primeiro momento, de prestar nosso respeito e admiração pelos companheiros e companheiras que exerceram o cargo de presidentes e presidentas da ADUFES, representando a todas as diretorias que por aqui passaram. Ao citar os seus nomes, solicito aos que estiverem presentes que se coloquem de pé. João Batista Erkenhoff. Carlos Sala Piscinali. Roberto Belling Neto. Standard Silva. Elisardo Vasques. Professor Elisardo. Benedito Tadeu. Eugênia Célia Reise. Nossa primeira presidenta mulher da ADUFES. Luciano Magno Costa Longa Varejão. Ana Maria Doimo. Fábio Correia Dutra. Aê! Ana Lúcia Junqueira. Edson Pereira Cardoso. Aê! Tá lá atrás, Edson. Yara Regina Candelária. William Golino de Freitas. Valquíria Rocha Daer. Marlene de Fátima Cararo. Maravilhosa. Josemar Machado de Oliveira. José Antônio da Rocha Pinto. Cadê o Rocha? Aê, Rocha! E Ana Carolina Galvão. Maravilhosa também. Nosso respeito e admiração a todos vocês que nos antecederam nessa missão. Então, agora eu gostaria de registrar com agradecimento e satisfação a presença, de algumas pessoas. Então, a primeira pessoa é representando a Regional Leste, Ricardo Roberto Ber. Reitora eleita da UFES, Ethel Leonor Maciel.
O mandato da deputada Camila Costa Valadão, representado por João Paulo Valdo. O vereador André Luiz Moreira. O diretor do Centro de Ciências Exatas, Etereldes Gonçalves Júnior. O diretor do Centro de Educação, Reginaldo Célio Sobrinho. O diretor do Centro Tecnológico, Lorenzo Augusto Ruski Luque. O representante do Sindi Bancário, secretário-geral Jonas Freire Santana. Representante do Sindi Públicos, Emanuele Pena de Oliveira e Magna Neri Emanuele. Representantes do Sintufes, Daniel Campos Pompermayer, Felipe Siqueira Firmino, Maria Aparecida Alves de Souza e Sueli Tânia Dias. E alguns parceiros, InfoSolute Tecnológica, na pessoa do Ricardo, Nova Pauta Comunicação, na pessoa do Rodrigo, e Prêmio Contabilidade, nas pessoas de Patrícia Stein e Laila Martinelli. E nós temos também representantes de algumas entidades e coletivos. Do Centro Acadêmico Livre de História, professor Kleber Maciel, André Luiz de Souza, Emanuele Araújo Teixeira, João Pedro dos Santos Loyola, Lorena Pereira do Amaral, Loiane Anorato da Silva, Maria Eduarda do Nascimento e Tiago Paulo Correia. E do Centro de Estudos de Cultura Negra do Estado do Espírito Santo, Luiz Carlos Oliveira Oliveira e Ileia Araújo. Do Coletivo Beco, nós temos a representante Ana Clara Moreira de Oliveira e do Instituto Elimu Kleber Maciel, a presidenta Nelma Monteiro. Do Coletivo Mães Eficientes Somos Nós, Catiana Silva Eduardo, e do Movimento Negro Unificado, Ana Raquel Martins Moura, Wanda de Souza Vieira, e do Movimento dos Pequenos Agricultores, Leomar Honorato Lírio, e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Marco Carolino da Silva. Então, nós somos muito gratos pela presença de todos vocês aqui nos 45 anos da ADUFES. Antes de prosseguir, informamos que há espaço para a convivência infantil, caso tenha alguma criança presente. Acho que tem, né? Elas estão lá já brincando. Convido o DCE, Diretório Central dos Estudantes, para realizar a sua saudação em nome da entidade. Convido os estudantes Adriel e Amanda para que façam presentes para manifestar as suas falas. Olá, boa noite a todos e a todas. Acho que estamos assim, chegamos aqui, né? Estamos aí no processo de meio de ocupação da reitoria, eu acho que a maioria daqui já está sabendo e tudo mais. Mas, inclusive, pedimos para ser os primeiros, para podermos retornarmos, né? Temos nos dividido em conversa com o reitor, tentando tocar ali com os estudantes as nossas pautas, reivindicações, construções. Mas é muito bom estar nesse espaço, né, que celebra tantas construções também quanto essas que nós temos feitos, de um sindicato que tem sido muito importante para o processo de popularização da política da universidade, da participação e da construção de uma universidade que realmente caiba à população brasileira, que nos caiba, que nos acrescente, que defenda os interesses da classe trabalhadora. Eu acho que a ADUFES tem desempenhado historicamente muito bom esse papel e celebrar isso é muito importante. 45 anos, são 45 anos de muita luta para os docentes, para a classe dos professores que estão aqui dentro da universidade e que tem cada vez se avançado em pautas mais e mais avançadas. Agradecer por todo e celebrar todo esse processo já construído através dos sindicatos, das instâncias sindicantes. Eu acho que o movimento estudantil tem muito a agradecer, porque os processos de lutas que a gente consegue dentro dessa universidade, entre as categorias, sempre se dão de forma muito coesivas, né, entre nós. E também muito agradecer, porque as pautas dos professores, de fato, elas culminam também, elas
afetam as nossas pautas. E quando os docentes conseguem garantir que eles tenham melhores condições de trabalho, isso, de fato, faz com que eles produzam um ensino, produzam espaços também, junto com os estudantes de pesquisa e extensão, que sejam satisfatórios para a nossa permanência. Então, agradecemos e celebramos esses 45 anos e esperamos que venham muitos outros de lutas e reivindicações para a universidade que nós pretendemos alcançar. Muito obrigado. Passar também para a companheira Amanda. Pessoal, boa noite. Meu nome é Amanda, sou militante das Brigadas Populares, faço parte do Centro Acadêmico de Filosofia. Eu estou aqui presente também, né, com o camarada Ariel, para a gente prestigiar e parabenizar a ADUFES pelos 45 anos de luta, né, em prol de uma educação de qualidade, né, melhores condições também de trabalho para os nossos professores. E eu gostaria de falar um pouco também sobre a importância, né, desse momento histórico que o movimento estudantil está vivenciando na universidade, né? A ocupação que acontece hoje é dada em um momento histórico que estamos vivendo no movimento estudantil da universidade, diante da pauta da permanência estudantil, reivindicando um restaurante universitário que tenha condições de fornecer uma comida digna aos estudantes, sem larva, e que a universidade nos garanta uma faixa de renda maior para a gratuidade no RU, e que garanta que os estudantes envolvidos no processo não sejam judicializados, porque essa tentativa está acontecendo. E eu gostaria somente, novamente, né, de agradecer à ADUFES, e, né, por conta dessa importância, de reconhecer a importância da nossa luta e estarem juntos a nós nesse processo. Então, a gente vai precisar, continuando desse apoio, enquanto a pauta dos estudantes não forem ouvidas e levadas a sério, na medida que precisa ser feito. Então, é isso, e agradeço o espaço. Obrigada. Obrigada aos representantes do Diretório Central dos Estudantes. Nesse momento, convidamos a professora... Só um minutinho, gente. Espera aí que eu me perdi. A professora da UFES e secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e primeira mulher eleita reitora da UFES, professora Ethel Maciel. Boa noite. Com muita felicidade que eu estou aqui nesse momento, Júnia, seu convite, o convite da ADUFES, para celebrar os 45 anos da ADUFES. Acho que a gente ouviu aqui no início que 55 professores e professoras se uniram num momento muito difícil da ditadura para criar a nossa associação. Um ato de coragem. Viver exige coragem, exige de nós coragem. Passamos por períodos muito difíceis nesses últimos anos, não só devido a um governo de morte, mas um governo que, durante a maior crise sanitária do nosso país, fez de tudo para que nós tivéssemos tantas mortes, nesses números que nós vivenciamos e tantas pessoas que nós perdemos. Então, um governo que massacrou as nossas instituições públicas, que deixou um rastro de destruição, mas nós resistimos. Eu pessoalmente, né, acho que toda vez que você vive um trauma, é difícil você não lembrá-lo toda hora. E um dia desses, um amigo me falou assim: Ethel, você sempre vai lembrar que você foi reitora eleita não nomeada? Eu falei: até a minha morte. Até a minha morte. Enquanto eu tiver voz, eu falarei isso, desse período terrível em que um presidente não respeitou a vontade majoritária da nossa universidade, da nossa instituição. Então, isso exige coragem, para você acordar todos os dias e dizer para todas as pessoas, olhar nos olhos daqueles que te traíram, porque muitos me traíram. Mas eu venho aqui sempre de cabeça erguida para dizer, e dizer cada vez mais: continuo na luta, vamos sim. Temos um movimento acontecendo na nossa instituição, UFES+. Estamos aqui
construindo o que essa instituição quer para ela, não por grupos A, B ou C, mas o que a comunidade deseja, o que ela quer e o que ela vai exercer nas urnas e que, felizmente, terá um presidente que vai respeitar a vontade majoritária da nossa instituição. Então, a luta continua. Eu quero agradecer pessoalmente à DUFES durante esse período tão difícil que eu vivi pessoalmente. A minha instituição me deu total apoio. Então, eu quero aqui, mais uma vez, Júnia, Ana Carolina, que eu não esquecerei jamais o que vocês fizeram de apoio à vontade majoritária da universidade. Não é ETEL, não é o meu CPF, foi o que a comunidade universitária escolheu para que fosse reitora dessa instituição. Então, sempre direi que a DUFES teve um papel importantíssimo e eu estou aqui, nesse momento, para prestigiar e para dizer isso, para dizer que vocês são muito importantes e continuem com essa coragem, Júnia, que é marca da DUFES, que você representa muito bem, assim como toda a diretoria. Muito obrigada a todos vocês, e eu estou à disposição para que a gente possa construir o que a nossa instituição merece, precisa e terá. Muito obrigada. Agradecemos à professora Ethel Maciel por sua presença. Agora, convidamos Felipe Firmino para fazer a saudação em nome do Sintufes. Uai, trocou? É Daniel Pompermayer. Eu fiz essa pergunta 2 vezes para a Júnia antes de começar. Para descontrair, gente, é legal. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu não sou o Felipe, sou o Daniel. Mas, assim como o Felipe, né, eu sou militante do coletivo Tais de Luta, coletivo filiado à Central Sindical e Popular com Lutas. Estou hoje na direção de imprensa do Sintufes, junto com as companheiras também, a Cida e a Sueli, que estão aqui, também representando seus coletivos, né, Coletivo Travessia, Sintufes pela Base, Vamos à Luta, que compõem a direção colegiada do Sintufes. Né. Fiquei incumbido, então, dessa tarefa honrosa de estar aqui trazendo uma saudação a este sindicato que nós, enquanto companheiros de luta na universidade, reconhecemos como um instrumento de luta a serviço da classe trabalhadora. Nós sabemos que, quando a conjuntura aperta, quando a luta chama, nós vamos nos encontrar na rua, ombro a ombro, na luta, e nós reconhecemos, então, a importância desse sindicato nesses 45 anos. Nós não podemos também deixar de saudar o papel desempenhado pela DUFES dentro da universidade, né? Um papel, uma atuação sindical que tem sido primordial para garantir que o interesse da classe trabalhadora seja pautado dentro da universidade, para garantir que a nossa universidade não sirva simplesmente ao interesse da burguesia do Espírito Santo, mas, pelo contrário, para que nós, passo a passo, a construamos como uma universidade da classe trabalhadora. Então, nós, enquanto sindicato dos trabalhadores da UFES, desejamos à DUFES vida longa e muita coragem nas lutas que nós vamos travar ombro a ombro nos anos que ainda estão por vir. Parabéns à DUFES por esses 45 anos. Obrigada, Daniel Pompermayer. Agora, nós teríamos uma saudação da reitoria da UFES e nós fomos informados pelo gabinete que a reitoria não estaria presente e, nesse informe, a reitoria parabenizou a DUFES pela data. Agora, saudação do Antissindicato Nacional, com a representatividade da nossa Regional Leste. Convido o representante, o professor Ricardo Ber, para fazer a saudação em nome do ANDES da Regional Leste. Boa noite a todas e todos. Eu sou Ricardo Ber, professor aposentado do Departamento de Administração e o primeiro tesoureiro da Regional Leste do ANDES Sindicato Nacional.
representando Minas Gerais e Espírito Santo. Quero saudar a Júnia, a presidenta da associação atual. Quero saudar a professora Eugênia Reiser, a primeira presidenta da ADUFES Mulher, e, em nome da professora Reiser, saudar todas as mulheres aqui presentes. Quero saudar o meu colega e amigo Rocha, com o qual, também ex-presidente da ADUFES, com o qual eu trabalhei pelo menos 2 gestões, e sim, me sinto muito orgulhoso por isso, Rocha. E saudando o Rocha, eu saudo todos os outros presidentes também, e todos os professores da nossa universidade e associados da ADUFES. O ANDES Sindicato Nacional tem empenhado numa luta muito grande, né, por toda a classe trabalhadora. O ANDES, além das questões trabalhistas, além das questões de condições de trabalho de todos os professores, atua em todas as áreas importantes onde o nosso país tem sofrido muitos ataques. E a ADUFES, eu também estou muito feliz por estar aqui em nome do ANDES e também em meu nome, porque eu estou aqui há 28 anos. Primeiro dia que eu entrei na universidade, eu me filiei à ADUFES. E tenho acompanhado a luta da ADUFES nesses 28 anos. E eu sei que tenho colegas aqui que também acompanham muito mais tempo, que estão aqui desde a sua fundação. A ADUFES é uma associação democrática, lutadora, combativa, né? E tem demonstrado isso através da luta das suas diretorias. E, nos últimos 4 anos, nós sofremos muitos ataques, e a ADUFES se mostrou uma seção sindical do ANDES das mais combativas. Nós somos, hoje, a ADUFES, uma das maiores seções sindicais do ANDES, que contribui, não só financeiramente, mas contribui com trabalho árduo, participando de todos os eventos que o ANDES tem construído durante esses anos. E, para finalizar, eu queria deixar aqui um recado, talvez, para a nossa reitoria atual. O restaurante universitário é fundamental para que os estudantes permaneçam nessa universidade. É importante, então, que a reitoria, ao negociar, abra o restaurante de imediato, né? Os estudantes já demonstraram a vontade de negociar, de participar, abrindo os portões. A universidade está aberta, não há prejuízo para as questões de estudo, de aulas, de pesquisas. Portanto, é necessário que a reitoria pense e haja de uma forma humana, fazendo com que os estudantes possam realizar os seus estudos, os seus trabalhos. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de poder falar em nome do ANDES. Obrigada, Ricardo. Então, agora, nós, na impossibilidade, né, do professor Erkenhoff estar presente, devido ao seu quadro de saúde, nós vamos apresentar um pequeno vídeo que nós temos, um registro de uma fala que ele participou de uma edição especial de vídeos que a ADUFES produziu, chamada ADUFES nos Centros, e que teve um episódio que foi sobre os professores aposentados, né? Então, nós vamos passar o trecho da fala do professor Erkenhoff, né, João Batista Erkenhoff, que foi o primeiro presidente, que estava entre os 55 que tiveram a coragem, à época, para fundar a nossa associação. Bem, naquele tempo, o professor, como todo mundo, ninguém tinha nenhuma garantia, né? Juiz também não tinha garantia, né? O regime militar chegou a aposentar compulsoriamente ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se a ditadura não respeitava nem ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto mais o juiz de direito, né? Então, na verdade, não havia nenhuma garantia, né? E os colegas professores achavam que o juiz na presidência da ADUFES sempre era alguma segurança, né? O juiz, de qualquer maneira, era um juiz, né? Não era apenas o professor, o professor era juiz. Você vê que não tinha lá muito valor, não, né? A ditadura não respeitava cargo de juiz, nada disso, né?
Então, na verdade, não havia nenhuma garantia. Mas, com muita consciência da importância da DUF, nós aceitamos a presidência, né? Porque foi muito importante, né? A DUF contribuiu muito para o crescimento da universidade, né? E de minha parte, tenho a alegria de ter contribuído com esse papel, assumindo a presidência da DUF, né? E a gente, embora modestamente, né? Apenas um professor, né? Mas, de qualquer forma, por mais modesto que tenha sido o meu papel, eu fico feliz de ter exercido esse papel, né? Acho que foi importante para a universidade, para a democratização da universidade, foi muito importante a DUF, né? Porque não havia democracia dentro da universidade, né? As aulas eram vigiadas, né? Os professores estavam sujeitos à concentradoria compulsória, né? Enfim, foi uma luta muito importante e foi uma luta que valeu a pena, né? Valeu a pena. Então, na verdade, a DUF teve um papel extremamente positivo na vida da Universidade Federal de Espírito Santo. Agora eu convido a primeira mulher eleita presidenta da ADUFES, professora Eugênia Célia Reiser. Boa noite a todos e a todas, todes. Gostaria de iniciar saudando os representantes das entidades, da organização política, acadêmica e administrativa da UFES, bem como os convidados, parceiros. Hoje é um dia de festa, mas também de uma retomada de profundos compromissos assumidos antes e depois de 78. Temos uma trajetória muito bonita, pela qual merecemos parabéns, e faz dessa festa um momento muito especial. Nos seus 45 anos de existência, a ADUFES tem sido a representante, a guardiã daqueles que vivem na prática o tripé da universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, antes mesmo que essas palavras se tornassem expressão de luta compartilhada nas redes sociais. Quero cumprimentar a comissão organizadora pela festa, quero cumprimentar todos os professores presentes e aqueles que também não puderam vir, companheiros não só de um momento, mas de todo o movimento e outros de uma longa caminhada. Inicialmente, gostaria de registrar que muitas vezes ficamos em evidência e, por alguma razão, ficamos à frente das entidades, dos organismos, mas, na realidade, estamos representando os inúmeros sujeitos, muitos deles anônimos, que fazem o movimento docente e que tiveram também um papel fundamental, um papel essencial na construção desse movimento em todo o Brasil e, em particular, na UFES. No meu caso, permitam-me uma referência especial ao grupo de professores que dividiram comigo as diretorias e funções que exerci na DUFES, aqueles que sempre me apoiaram, e, em especial, aos colegas do Serviço Social. A fundação da Associação dos Docentes da UFES, hoje, Seção Sindical do Andes, foi um momento específico. É importante que tenhamos presente que aquele foi um momento de explosão, de manifestação de uma tendência que ganhou força ao longo dos anos de organização dos trabalhadores brasileiros, que vinham de um processo de formação, organização e lutas, desde o final dos anos 60,
e que foram apanhados em 64 pelo golpe, pela ditadura militar e o poder de classe que a sustentou. Como esse movimento penetra nas universidades públicas brasileiras. Como os professores de ensino superior passaram a se organizar e assumiram o seu protagonismo como classe trabalhadora. Desafios que supõem um longo processo de construção histórica para a sua concretização. Há que se destacar também as dificuldades que o pensamento crítico norteador deste movimento teve ao ser introduzido nas universidades e, em particular, na UFES. Apesar de ser esse o espaço por excelência de construção do conhecimento e de crítica, mas, como a gente pode ver aqui no depoimento do professor Erkenhoff, mas os elementos postos pela luta da classe trabalhadora, apontando para aquilo que viria a ser a direção do movimento docente, foi assumida desde a sua fundação. A partir desta área é que prefiro situar o nosso papel enquanto movimento de organização política acadêmica da universidade, onde fiz da minha militância, o percurso da minha militância, em que cheguei, inclusive, a presidente por 2 vezes, 2 gestões, de 84 e a de 89. Além de ter sido eleita representante do CCJE, comissão de apoio, e nos 2 primeiros mandatos, no Andes, ocupei a suplência da vice-presidência regional leste. Apoiada por este movimento, que tive também o desafio de ser delegada no comando da primeira greve nacional dos docentes e tantos outros comandos de greve. Toda essa experiência foi, portanto, a categoria que me proporcionou. Aproveito para agradecer aos professores da UFES. Muito obrigada. Ao comemorarmos 45 anos, considero relevante que estejamos pensando a atual conjuntura, o que nos exige não só comemorar, mas também reafirmar os elementos centrais, definidores do processo ético-político, expressos nas nossas pautas das reivindicações e lutas do movimento docente, pautas vividas no cotidiano profissional, que se reatualizam ao longo desses 45 anos, articuladas às lutas institucionais do movimento estudantil, do movimento dos servidores, com as lutas gerais da sociedade em defesa da construção da educação pública no Espírito Santo. Uma das coisas mais bonitas no nosso movimento é, pois, a força dele. Sigamos na luta. Muito obrigada. Agradecemos a professora Eugênia. E agora eu passo a palavra para a presidenta da ADUFES, professora Júnia Zaidan. Gente, eu estou que eu não me caibo de alegria imensa. E a gente vai saindo do texto, saindo do script, porque é uma alegria gigantesca realmente ver que história linda é a história do nosso sindicato. Quantas pessoas fortes nos sucederam e, portanto, tem que ter de nós, como temos sempre nos esforçado para fazer, nem sempre com todo o sucesso que precisamos ter nessa tarefa, reconhecer, manter viva na memória de lutas que está aí diante de nós e que tão pouco se esgota só porque a gente está num dia de festa. Essa festa talvez não fosse estar acontecendo aqui, hoje, e eu já conto por quê. Então, primeiro, muito boa noite. Primeiramente, eu vou registrar, então, meu agradecimento em nome da Diretoria Autonomia e Afirmação, biênio 2021 a 2023,
a todas, todos, todes, autoridades, sindicatos centrais, mandatos, coletivos, movimentos populares, diretores de centro, diretoras de centro, membros da administração central, estudantes, amigos e amigas, familiares, parceiros da ADUFES, funcionários e o ANDES, Sindicato Nacional e sua Regional Leste. A ADUFES é a sua base. A ADUFES é os seus grupos de trabalho, a ADUFES é o seu conselho de representantes, a ADUFES é o seu conselho fiscal, a ADUFES é todas e todos os presidentes e presidentas que passaram por sua gestão, marcando sua história. E a ADUFES também é as trabalhadoras e trabalhadores que construíram e constroem cotidianamente este sindicato. E é por estes que eu começo. Todo agradecimento à Aline Viana, da recepção da ADUFES, à Amanda do Nascimento Silva, assistência financeira da ADUFES, ao Admilson de Araújo Pinto, que é zelador da ADUFES, a Daniel Atanásio dos Santos, que é auxiliar de serviços da ADUFES, auxiliar administrativo da ADUFES, a Elisângela Pinho, que é assistente administrativa da ADUFES, e, de maneira muito especial, na coordenação desses trabalhos e atentando para cada minúsculo detalhe do que está acontecendo nessa noite aqui, ao mesmo tempo em que nos acalma e nos puxa a orelha, nosso agradecimento a Janice Glória Barbosa de Oliveira Soares. Um sindicato se faz na luta da rua, sindicato se faz no escracho, no fachaço, no adesivaço, no buzinaço, na carreata, na panfletagem, mas um sindicato também se faz na luta jurídica, que tem sido necessária e redundada em muitas conquistas para a classe trabalhadora, ainda que nós não nos fiemos exclusivamente nela. E eu preciso agradecer, portanto, a nossa assessoria jurídica, na pessoa do doutor Gerise Terciano, não sei se ele está aqui, não estou enxergando, da doutora Mila Valado e da equipe jurídica de nossa seção sindical, Arthur Veloso, Patrícia Pereira, Lucas Falqueto, Letícia Cauana Vimercati de Alegre e Bruna Bragato. Também agradecemos com muito carinho a assessoria de comunicação de nosso sindicato, que, por hora, está com a sua equipe de jornalismo exclusivamente com a Nova Pauta, que é representada por Rodrigo Binotti, e traz também Anderson Cacilhas, Marcos Freire e Milena Salute. Muito obrigada. Deixo também registro de agradecimento muito afetuoso para o nosso querido, a nossa querida equipe de registro de imagem, vídeo, é a equipe de um homem só, chamada Sérgio Cardoso. Que trabalho de Sérgio, você vê, parece que é toda uma equipe. Agradeço a equipe de Copa, que está em algum lugar aqui, que talvez não nos ouça, na pessoa da querida Eliette, e também a Di Moraes, artista maravilhoso, que vai embalar um pouco do nosso momento nessa noite. Em especial, agradeço pela honra de receber aqui no sindicato a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e reitora eleita da UFES, a professora Etel Maciel. Muito obrigada novamente. Quando eu digo que a gente talvez não fosse ter a festa aqui, a solenidade dos 45 anos, é porque, como diz a Janice, né, sempre que a gente chega aqui tentando apagar um incêndio, é quase que um incêndio a cada dia sim, dia não, é porque essa é a ADUFES. No dia dos seus 45, nos dias que antecederam, a gente está vivenciando uma luta muito importante para todas e todos nós, que é a luta dos estudantes. E ontem nós não pudemos ter tudo que estava programado sendo executado, porque nós nos submetemos à política que os estudantes estabeleceram de bloqueio dos portões. Ainda que a gente tivesse que se virar, a gente não sabia, porque os estudantes não estão mais aqui presentes, né, de carne e osso, neste momento que eu saiba, mas eu falei para os estudantes, vocês vão estar presentes de qualquer forma, porque
porque a gente trouxe para os estudantes o que a gente vai fazer. Vocês vão decidir. E talvez a gente fosse fazer a nossa solenidade de 45 anos, não seria nada mais emblemático do que fazer lá na barricada. Lá onde a gente fica na vulnerabilidade, lá onde a gente fica tendo que encarar a contradição que a gente vive enquanto uma instituição pública, onde nem sempre a gente está, todo mundo, do mesmo lado da luta. E por decisão estudantil nesta universidade, e que tinha ontem à noite uma solicitação de apoio deles, e que estava vendo, por exemplo, aqui algumas atividades, 1h de hoje, na verdade. As barricadas foram retiradas e a gente pôde trazer os caminhões para trazer as mesas, as cadeiras, os rechôs das comidinhas que a gente vai saborear daqui a pouco. Eu registro isso por respeito e solidariedade a esta luta que é de todas e todos nós. A DUFES é potente porque se articula com as outras organizações da classe trabalhadora, sindicatos, centrais, na luta que nos é comum e que nos impõe a tarefa diária de nos mantermos autônomos, como deve ser próprio do sindicalismo, que não se deixe capturar nas malhas da institucionalidade enrijecedora, cujo pendor raramente é para o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Raramente, se não nunca. A DUFES tem arraigo na coletividade porque seus 45 anos são marcados pela presença dos movimentos populares que nos provocam, nos demandam, nos ensinam, nos subsidiam e lastreiam a nossa lida com a expressão do nosso povo em sua diversidade e em sua luta. Como diz o nosso querido companheiro sindicalista, Toninho, da FASUBRA, a qual o Sintufes é filiado, abre aspas, são os movimentos populares que empurram a universidade para ela ser o que ela tem que ser. As lutas que nos constituíram como entidade se atualizam no tempo. E se outrora a gente lutou, junto de outras categorias de nossa classe, ou do serviço público nas ruas, se a gente fez piquete, greve de fome, escracho, passeata, luta jurídica por salário, por jornada de trabalho, pelo direito ao ensino, pesquisa e extensão como atividades indissociáveis, entre outras reivindicações que redundaram em conquista de direitos, hoje, na forma atualizada dessas lutas, em fluxo contínuo, que é a vida, que é a história, a gente continua a luta nas ruas por recomposição salarial, pela recomposição dos orçamentos das universidades, pelo fim da lista tríplice, para que o processo de escolha de dirigentes das universidades e de todas as instituições federais de ensino superior se inicie nas instituições e termine nas instituições, com consulta à base da universidade, sem intervenção de conselho A, conselho B, conselho C, e muito menos de presidente da República. Essa é uma luta que não pode ser esquecida. Não basta nomear o reitor eleito ou a reitora eleita. Tem que acabar com a lista tríplice. E a gente avança na luta também contra a reforma administrativa que está aí nos rondando, que continua nos rondando, contra a eadização dos cursos presenciais da nossa universidade, contra a EAD, pela inegociável presencialidade como traço fundamental de uma educação de qualidade, em relação à qual nós não arredaremos, e também por cumprimento da lei de cotas em concursos, lei de 2014, que é o tom dessa noite, com muito orgulho, a gente está aqui adesivado, e lembrando que é no ano dos 45 da nossa seção sindical que a gente está vendo avançar com pressão e com a busca de diálogo com os movimentos sociais, essa luta fundamental. E, por último, mas não menos importante, não é por último, estou apenas citando algumas das lutas que nos convocam, está a luta por política de permanência estudantil. E a gente tem a situação que a gente está vivendo neste momento, que continua nos convocando, que sejamos firmes, que sejamos tenazes, que não nos resignemos frente aos ataques que a gente tem sofrido ao sindicalismo, que a gente se mantenha em luta unificada, apesar do dissenso em que estamos inscritos, construindo o ANDES, Sindicato Nacional, pela base,
afirmando nosso posicionamento firme na luta anticapitalista, que nos impõe a tarefa de compreender, analisar, formular, conhecer a nossa própria memória de lutas e de nos articularmos para agir e jamais arregar. A diretoria da ADUFES, e eu estou concluindo, tomou posse quase simultaneamente ao retorno presencial, depois que a gente atravessou aquele pântano da pandemia em seu estágio mais grave, no início de 2022. Temos aprendido muito, enfrentando percalços, revisto decisões, acusações vazias, muitos elogios, temos de tudo. Quando acertamos, recebemos elogios, quando erramos, recebemos críticas, e quando não fazemos nada, recebemos críticas, elogio às vezes. Afirmando, então, esse nosso posicionamento, a gente tem encarado, junto da diretoria, a gente se fortalece mutuamente em cada reunião, atividade do sindicato, conversa de WhatsApp, telefonema. Como me ensinou Ana Carolina Galvão, em meio a tantas coisas que ela me ensinou, uma diretoria que a gente tem vivenciado é aquela que não faz distinção entre titulares e suplentes. E a gente está tudo junto e misturado na linha de frente, com o compromisso e a responsabilidade a nós dado pelo voto de nossa base. Então, eu agradeço minhas companheiras e meus companheiros de diretoria, Aline Bregonce, Jaciara Paiva, Edson Cardoso, Alexandre Cunha, Ana Cláudia Meira, Luciano Vidon, eu estou sem óculos, Ana Eckert, Rafael Teixeira e Luciana Soares. Luciana Soares. E eu concluo, e prometo que vou concluir mesmo agora, não tem mais nada para falar. Acabou o papel, para dizer uma homenagem, numa forma de tentativa de expressão artística, para nossos estudantes que estão ocupando o prédio da reitoria neste momento. Quem quiser ver a tristeza do jeito que Deus criou, olha os olhos dos meninos carregando andor. Lá dentro tem um curumba todo enfeitado de flor, a dor batendo zabumba e dando viva ao Senhor. Quebradeira de coco, babaçuê, e a dor é um coco ruim de quebrar. A dor é um coco ruim de quebrar. Menino assustado no meio do mundo, busquei refúgio em seus olhos, água de brilho falso. Lamaçal no fundo, se eu fosse fazer farinha que nem você faz sofrer, não tirava a ladainha para Deus não se aborrecer. Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome. Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome. Quando eu dou nome à coisa, a coisa some. Menino, que coisa é essa? Ele me respondeu, é fome. Obrigada. Agora a gente passa para o segundo momento da nossa cerimônia. Eu convido a nossa vice-presidenta, a professora Jaciara Paiva. Esse segundo momento da nossa cerimônia é uma homenagem que a ADUFES faz, em seus 45 anos, à memória do professor Kleber Maciel. Esqueceu o óculos. Então... Ser bem rapidinha, gente, mas eu quero iniciar saudando os meus mais velhos que estão aqui, né, os meus mais novos, e dizer aos meus mais velhos do movimento negro que toda vez que eu olho para vocês, não importa o espaço que seja, na luta, porque vocês estão na luta ainda, eu sinto um agradecimento
tão grande. E ver vocês aqui hoje, meu agradecimento é de obrigado. Obrigada a cada uma de vocês pelas portas que vocês arrombaram para que eu pudesse estar aqui. E porque vocês arrombaram portas, eu tenho a obrigação de seguir arrombando outras portas também. Porque, infelizmente, nós vivemos num país racista e nossa universidade não está salva disso. Nossa universidade também é atravessada pelo racismo estrutural e institucional. E porque eu preciso seguir arrombando portas, durante esse período de ocupação dos estudantes, eu sigo ao lado deles. Total apoio. Porque a maioria dos meninos que dependem da assistência estudantil e do RRU, a maioria desses meninos tem a cara preta. Então, eu sigo na luta, né? Sigo através dos ensinamentos dos meus mais velhos. Enquanto existir racismo, é preciso que a gente aprenda, não haverá democracia. E nós, negros e negras, nunca experimentamos nesse país o que vem a ser, de fato, democracia. Se não é democracia de muito baixa intensidade. Então, eu quero agradecer a cada um que pegou esse adesivo. De verdade, eu fiquei ali entregando a cada um que pegou, de alguma forma estava dizendo, eu estou com vocês. A nossa universidade tem menos de 15% de professores negros, não sabemos nem se esse cálculo está certo. Isso é um número desaforado, que só cabe em um país racista. Por isso, a nossa luta. E ver vocês adesivados, né, ver todo mundo aqui, saber que a gente não está só, que a gente pode contar com cada um de vocês nessa luta, que se inicia, né, que se fortalece cada vez mais e está aqui nesse momento, nessa homenagem ao professor Kleber Maciel. Isso é tudo muito simbólico. O professor Kleber Maciel vai fazer aniversário daqui a 2 dias, né, dia 2 de junho. Então, essa luta não começa comigo, não começa na ADUFES, essa luta começa com os que vieram antes de nós. A gente só tem a obrigação de continuá-la, o compromisso ético, político, de seguir à frente com ela, aconteça o que acontecer. A professora Etel precisou sair, não está mais aqui, mas, mesmo não estando, eu preciso agradecer publicamente, mesmo ela estando ausente, né, a minha entrada aqui nessa universidade foi muito conturbada, como é conturbada a nossa entrada de negros e negras em lugares que não foram pensados para nós. E a professora Etel Maciel, à época vice-reitora, foi a pessoa que me ouviu, me acolheu e caminhou junto comigo durante um bom tempo nessa universidade. Então, mesmo ela não estando presente, eu acho que eu preciso fazer esse agradecimento público, né, de uma pessoa que realmente tem atitudes dignas de uma reitora. Por fim, né, eu vou falar um pouquinho do nosso homenageado. Para mim, assim, é uma imensa alegria, uma imensa emoção. Eu não conheci o professor Kleber Maciel, porque eu estava morando em Recife, né, nas lutas lá, e venho conhecer o professor Kleber Maciel através dos meus mais velhos. O professor Kleber Maciel é autor de livros que viraram referência tanto no âmbito das pesquisas dirigidas a religiões afrodescendentes, quanto à história cultural do negro no estado do Espírito Santo. Kleber da Silva Maciel era também prestigiado docente da Universidade Federal do Espírito Santo, ficando conhecido como Kleber Maciel. Nascido em 2 de junho de 1948, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, teve o seu ensino fundamental e médio traçado em escolas públicas e ingressou em rede privada durante a primeira graduação de Direito. Contudo, decidiu se aprofundar academicamente em História, realizando o curso de História na UFES. Após a graduação, deu início ao mestrado em História na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, onde concluiu em 1985, defendendo a dissertação com o título Discriminações Raciais, Negros em Campinas, 1888 a 1926. Alguns aspectos.
A dissertação foi publicada no livro, em 1987. Além desse, Kleber publicou diversos artigos e outros livros com outros títulos, como Candomblé em Umbanda no Espírito Santo e Negros no Espírito Santo. No ano de 1977, tornou-se professor na UFES. Se hoje nós temos 15% de professores na UFES, eu fico imaginando 1977, né, um corpo preto andando aqui dentro dessa universidade, onde, durante a sua trajetória, ele organizou e realizou vários eventos acadêmicos voltados para a identidade negra, pois era um grande ativista de luta contra o racismo e discriminação. Com suas pesquisas, conseguiu constatar a origem de grupos negros e sua cultura no estado do Espírito Santo. E foi com base nesses estudos que Kleber Maciel conseguiu denunciar e tornar evidente muito dos preconceitos e perseguições sofridas pelas pessoas pertencentes a grupos e comunidades religiosas afro-brasileiras. Em vida, o professor Kleber Maciel idealizou a criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, mas veio a falecer em 1993. Eu sempre digo que não é coincidência que tantos professores negros que entram na UFES falecem muito precocemente, não por conta da UFES em si, mas porque ocupar espaços de poder que não foram pensados para nós e fazer da luta antirracista, dar centralidade na sua vida, a luta antirracista, é extremamente adoecedor. É muito mais do que qualquer um de vocês podem pensar. São olhares, são falas, são gestos. São lutas que nós temos que entrar, mesmo que não tenhamos tanta disposição. Nós não temos escolha, senão a luta. E talvez seja por isso que muitos de nós nos deixam tão cedo. Após a sua morte, ele se tornou um personagem da memória afro-brasileira, pois o Instituto Elimu, professor Maciel, foi criado em sua homenagem. O livro Negros no Espírito Santo foi reeditado em 2016 como uma forma de manter o seu nome e obras vivos na memória. Os estudantes de História na UFES, que são representados aqui, no ano de 2022, atribuíram o nome dele ao Centro Acadêmico e Associação de Docentes, e a Associação de Docentes da UFES, em 2023, contratou um artista que pintou um mural em sua parede a partir da fotografia do professor. Eu agradeço muito ao universo por estar na diretoria da ADUFES neste momento histórico e porque praticamente uma das vias mais movimentadas da UFES, né, está fazendo essa homenagem ao professor Kleber Maciel, que nunca foi homenageado por nenhuma administração, mas que ele teve a homenagem, né, da nossa associação de professores. Eu acho que ter o reconhecimento dos próprios colegas é tudo. E eu agradeço a cada um que faz parte da ADUFES, né, por isso, por colocar ali, né, o rosto do professor Kleber Maciel. Eu acho que isso é um sinal de que nós que fazemos ADUFES, né, nós não vamos mais, nenhum de nós, tolerar o racismo. E, para concluir, né, cabe afirmar que todas, né, as ações dele mantêm o seu nome e a imagem presente nas nossas memórias. Professor Kleber Maciel, presente. Kleber Maciel, presente. Kleber Maciel, presente. Eu gostaria de mencionar a presença do professor Hélio Zaqueto Filho, diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, de Otávio Guimarães Tavares, do Centro de Educação Física e Desportos, do Elvis, da C3S Sistemas, de Antônio Carlos Barbosa Júnior, da Rede Cursinhos Populares Afirmação, da Ana Paula Rocha, do Círculo Palmarino, e de Andressa da Silva Pereira e Lohana Bernardes Bastos, do Movimento Nacional de Luta por Moradia, e de Wellington Barros, da UNEGRO.
para a gente concluir essa parte de homenagens ao professor Kleber Maciel, nós agora convidamos o professor Oswaldo Martins de Oliveira, do NEAB, e depois, na sequência, a professora Nelma, do Instituto Elimô. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Coincidência ou não, consciente ou não, nesses 45 anos da DUFES, também nós gostaríamos de lembrar aqui que o professor Kleber da Silva Maciel faleceu aos 45 anos de idade. Bom, como o Kleber Maciel não era um indivíduo, ele era uma pessoa, um personagem, ou melhor, era uma pessoa e se tornou um personagem de memória, eu gostaria aqui de invocar um conceito de um sociólogo austríaco chamado Michel Polack, lugares e personagens de memória. Então, o Kleber Maciel é isso, um personagem de memória. É um personagem de memória por se tornar significativo, representativo para as populações afro-brasileiras. E como Kleber não estava sozinho, ao lado dele eu gostaria de invocar outros nomes. As culturas afro-brasileiras têm muito essa coisa de lembrar os ancestrais. Então, professores que passaram por aqui na época do Kleber Maciel ou que o sucederam e que também já se tornaram personagens de memórias. Entre eles, eu gostaria de invocar aqui o nome do professor Joaquim Beato, professor do Departamento de Filosofia, pastor da Igreja Presbiteriana Unida, secretário de Estado da Educação, senador, subsecretário de Cultura de Vitória e presidente do Conselho Municipal do Negro de Vitória. Ele se torna um personagem de memória por dar nome à biblioteca do Museu Capixaba do Negro e a uma escola do município da Serra. O segundo nome que eu gostaria de invocar aqui é o nome da professora e médica psiquiatra, a Maria Verônica da Paz, que ela era uma leitora assídua de um outro psiquiatra, o Franz Fanon. Era amiga do professor Kleber Maciel, com quem ela organizou o Seminário Internacional da Escravidão na UFES em 1988. Foi diretora do Hospital Psiquiátrico em Linhares e seu último feito foi coordenar a criação do Museu Capixaba do Negro, que leva o seu nome, por isso é Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz, se tornando assim mais uma afro-brasileira, personagem da memória do Espírito Santo. O terceiro nome que eu gostaria de invocar é o nome da professora Maria Aparecida Santos Correia Barreto, pedagoga, professora e diretora do Centro de Educação, vice-coordenadora, vice-reitora e coordenadora do NEAB. E uma segunda confluência com o nome do professor Kleber Maciel se deveu ao fato de ela realizar seu doutorado na mesma universidade que o Kleber, a Unicamp. Se tornou uma personagem afro-brasileira de memória ao nomear uma escola no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Um outro nome eu invoco aqui o Darcy Castelo de Mendonça, que se formou em Direito pela UFES, foi radialista na Rádio Espírito Santo, vereador por Vitória e deputado estadual, tendo falecido em 1982, no exercício do mandato. Se tornou um personagem afro-brasileiro da memória no Espírito Santo por nomear
a maior obra pública do Espírito Santo, a Terceira Ponte. Além disso, uma escola em uma rua no bairro Maria Ortiz, em Vitória, e uma avenida na cidade de São Mateus, devido ao fato de ele ter vivido em um quilombo, naquele município, o bairro Sernambi, na infância, devido ao fato de seu pai ser um vacinador da SUCAM e ter morado um tempo naquela cidade. Por último, e não menos importante, a professora Jurema de Oliveira, ex-professora do Departamento de Letras e professora de Literatura Africana e Afro-Brasileira na UFES, que seu nome ainda não entrou para nomear nenhum lugar ou monumento, mas está imortalizada, mesmo a contragosto de muitos, devido ao fato de ter coordenado diversos projetos de pesquisa e extensão, na sua produção intelectual, nas orientações que realizou, e seu nome já era uma imortalização devido à sua ancestralidade afro-ameríndia e americana, para usar um conceito da socióloga e filósofa Lélia Gonzalez, visto que Jurema foi uma índia imortalizada como uma divindade nos terreiros de Umbanda. Por isso, viva o professor Kleber Maciel e todos e todas que deram continuidade à sua obra. Lembrar sempre, esquecer jamais. Agradecemos ao professor Dr. Oswaldo, coordenador do NEAB. E agora eu convido a professora doutora Nelma Monteiro, presidenta do Instituto Elimu. Boa noite a todos e todas e todes dessa bela festa dos 45 anos da ADUFES. Quero também agradecer a presença das lideranças do movimento negro, com a qual eu me represento e tenho o meu pertencimento. Obedecendo a Jaciara, porque eu gosto de falar de improviso, mas a Jaciara me pediu para escrever. Então, como eu sou obediente, eu fiz um texto. Saudações à ADUFES pelos seus 45 anos de luta pelos direitos dos e das docentes da UFES. Que tenham êxitos na atual luta pelo cumprimento da lei de cotas para docentes negros e negras em concurso público. Reparação é inegociável, né? É o que diz a chamada do adesivo que colamos em nossas roupas. Me pediram para falar do Instituto Elimu, da qual eu estou representando a presidência no mandato até 2025, depois de estar ausente há aproximadamente 15 anos. Aí alguém achou que eu estava descansando demais e me pediram para assumir novamente a presidência da instituição. O Instituto Elimu, professor Kleber Maciel, fundado em 2004, e no ano que vem completa 20 anos. Vocês todos estão convidados para a festa de 20 anos. Foi fundado tendo como patrono em memória o professor Kleber Maciel. Daí porque, daqui a pouco, né, Jaciara, nós vamos descer
o pano que está cobrindo a foto deste professor. Ele era capixaba de Cariacica, já disse isso aqui a Jaciara. Foi graduado em 2 cursos, um de Direito, pela Faculdade de Colatina, e pela UFES, o de História. Fez mestrado em Campinas, São Paulo. Como pesquisador, publicou 3 livros: Negros em Campinas, Candomblé e Umbanda no Espírito Santo e Negro no Espírito Santo, Discriminação Racial. Então, nós, Oswaldo, que me antecedeu, a Edileuza, que se encontra em Brasília, né, também professora doutora em Brasília, e eu, nós 3, em 2004, aceitamos o desafio de fundar o Instituto Elimu. E aí perguntávamos, nós vamos homenagear quem? O nome da Verônica apareceu na época. Mas optamos por dar ao Instituto Elimu o nome do professor Cléber Maciel. Por isso que eu estou aqui, né? Voltando aqui o meu texto, tá? Para não me alongar. O Instituto Elimu foi criado em um tempo ímpar, porque governava o Brasil a partir de 2003, quem? O presidente Lula. Um presidente comprometido com a promoção dos direitos da população negra. Em contexto histórico localizado há aproximadamente 5 décadas, encontramos no registro histórico a Marcha Zumbi dos Palmares, contra o racismo, a cidadania, contra o racismo, pela cidadania e pela vida. Movimento de valor histórico inestimável, que foi realizada em Brasília no ano de 1995, em alusão aos 300 anos da morte de Zumbi, líder negro escravizado dos quilombos dos Palmares, em Alagoas. Esse momento de articulação ímpar, porque as ações perenes do movimento negro continuam repercutindo na formulação de políticas públicas de governo. O movimento negro educador, texto de um livro da pesquisadora Nilma Lino Gomes, organizou a participação das entidades negras nessa marcha, que contou com a presença de aproximadamente 30 mil negros e negras. Essa força política reivindicava políticas públicas de governo para a maioria da população brasileira, que, segundo o IBGE, 56,1% se declara de etnia negra. Então, a Jaciara, que me antecedeu, falou que Cléber Maciel foi o primeiro negro. Afirmou aqui que ainda hoje 15% dos docentes da UFES são negros. E, no entanto, a população brasileira, 56,1%, se declara negra. Então, isso tudo para que possamos pensar
que está colocado nessa realidade brasileira, nessa sociedade racista, e que devemos enfrentar e estamos enfrentando. Foi nesse contexto institucional de comprometimento com as ações afirmativas, de concessão de direitos ao povo negro, foi que se colocou para a comunidade capixaba, formada na maioria de mais ou menos 50%, que se declaram de etnia negra, a oportunidade de pensar a fundação de uma entidade como o Instituto Elimu, cujas finalidades estatutárias estabelecem a prestação de serviço de interesse público, prioritariamente nas áreas educacional, formação e pesquisa, visando a produção de conhecimento e a divulgação do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial do povo negro, dando ênfase à promoção socioeducacional da população negra no Espírito Santo. Assim sendo, nesse contexto, foi que a professora doutora Edileuza Souza, o professor doutor Oswaldo Martins de Oliveira e a professora doutora Nelma Monteiro iniciaram a organização e a mobilização de negros e negras capixaba para construírem a fundação do Instituto Elimu, professor Kleber Maciel. Nesses 19 anos, a entidade protagonizou a sua existência na sociedade capixaba, realizando muitos planos e ações, ou seja, participar e liderar com o movimento negro pela tombada do prédio estadual, antiga construção na Avenida República, para a instalação do Museu do Negro Verônica da Paz. E aqui eu quero fazer um registro que eu não poderia deixar de lembrar de uma pessoa que encabeçou muito essa luta para a construção do Museu do Negro, que é o Luiz Carlos de Oliveira, que está aqui. Fortalecer a unidade negra capixaba, participando de suas lutas pela implantação de políticas públicas para o governador de Casagrande, por meio de muitos negros de nós que estamos aqui, para conhecimento de todos, nós estamos em uma luta muito árdua, tenaz, junto ao governo Casagrande. Então, para quê? Criação de uma secretaria estadual de equidade racial, com a elaboração do plano de equidade racial e também a criação de um fundo financeiro para financiar as demandas do povo preto capixaba. Participação é uma luta que a gente precisa contar com o apoio de todos vocês, porque nós sabemos que o Espírito Santo não é diferente. Se o Brasil é um país racista, o Estado do Espírito Santo também o é, né? Participação em editais do Estado e Prefeitura para a formação de professores e professoras, no que estabelece a Lei 10.639/03. Participação em editais da Secretaria Estadual de Cultura, Arquivo Público e IFAM para a realização de pesquisa sobre a população quilombola, cujo resultado das pesquisas
está expresso na publicação dos seguintes livros e revistas. Um deles será sorteado aqui, né, Oswaldo? Jaciara, né? Cultura quilombola no Sapê do Norte, Mucane, a trajetória... Estou terminando, tá, gente? Falta pouquinha coisa. A trajetória do movimento capixaba do negro, reedição do livro do professor Clébio Maciel, Negro no Espírito Santo, Memórias e Culturas do Samba nos Morros da Piedade e Campo Grande. Como nós sabemos, o professor Oswaldo, que é pesquisador dessa área, aquela região da Piedade e ao redor se constituiu, no passado, de um grande quilombo urbano. Concluindo, o Instituto Elimu, professor Clébio Maciel, é uma instituição que vai completar 2 décadas de existência, sempre em defesa da promoção dos direitos da população negra capixaba. Entendemos a importância desta homenagem ao professor Clébio Maciel na noite de hoje, porque a sua trajetória foi marcada pela defesa do povo negro no Espírito Santo e, de forma incisiva, na defesa das religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, pela denúncia do racismo na sociedade brasileira, que se expressa nas práticas de preconceitos e discriminações raciais, fazendo um contraponto à falácia do mito da democracia racial. Clébio Maciel foi uma grande pessoa de pertencimento e identidade negra, assumida e combativa, quando falamos das demandas do povo negro. Ele nos representou, representa, representará sempre por causa do seu compromisso social e racial inquestionáveis de defesa de uma sociedade antirracista. Agradecimento à DUFES pelos seus 45 anos de serviços sindicais na luta pelos direitos dos professores da UFES. Agradecimentos também à DUFES pela inauguração do mural com a foto do professor Clébio Maciel, patrono do Instituto Elimu, professor Clébio Maciel, presente. Professor Clébio Maciel, presente. Professor Clébio Maciel, presente. Maciel, presente. Agradecemos à professora Nelma por sua fala. E, nesse momento, gente, nós temos 3 coisas para fazer para a gente encerrar. 3 coisas. Antes, eu gostaria de agradecer à Comissão dos 45 anos, que nos auxiliou em todo esse processo de organização, né? Professor Ricardo, professora Fabíola, professora Luciana, professor Luciano Vidon, professora Bernadette e eu, né? Nós formamos a Comissão dos 45 anos da ADUFES, né? Então, eu agradeço aos colegas, nosso trabalho ainda não acabou, né? Nós temos a chamada de um livro, professores e professoras associados da ADUFES, tem uma chamada aberta para que vocês enviem contribuições para o livro, tá? Movimentos sociais também podem participar. Então, a chamada está no nosso Instagram, então vocês podem consultar, que tem lá todas as normas. Então, para a gente terminar, nós temos 3 coisas para fazer. A primeira delas, eu vou convidar a Jaciara aqui de novo, tá?
E nós vamos agora, nesse momento, apresentar para vocês a bandeira do ANDES, Sindicato Nacional, e da ADUFES, que é a bandeira antirracista do ANDES, Sindicato Nacional. Hoje, à tarde, a Jaciara estava me contando que esse adinkra desse pássaro, ele representa aí uma retomada, né? Voltar para o passado, para entender esses processos e ter essa possibilidade, né, de um novo futuro. Voltar ao passado, ressignificar o presente, para que nós possamos construir um futuro nessa universidade antirracista. Então, essa bandeira agora passará a estampar as nossas lutas. E agora, todos que puderem, eu convido para que nos dirijamos ali para fora, para a gente poder inaugurar o painel do professor Kleber Maciel, e depois nós vamos cantar parabéns para a ADUFES ali. Só que não é para ir embora, porque a festa só está começando. Tem o sorteio, depois a gente pega a lista aqui, pega os nomes assim e sorteia o livro do professor Oswaldo. Vamos lá para a inauguração do painel agora.